com Cristo. Então eu sou Pedro Kelly, como você já sabe, se você não sabia, muito prazer. É um privilégio para mim estar aqui contigo. O tema hoje chama-se Começar de Novo. É um tema precioso, um tema de abundância de conhecimento, um tema que vai motivar você a seguir em frente, a não desanimar e muito menos desistir. Eu fico muito feliz em saber que eu motivo as pessoas, que eu sou uma pessoa que consegue transmitir uma motivação para alguém. Se essa ministração alcançar uma só pessoa, eu já me dou por satisfeito, porque isso não tem preço. Alcançar a vida de uma pessoa com essas informações e fazer as pessoas felizes. Essa é a nossa ideia, a nossa intenção. É ajudar você a viver dias melhores, porque é possível viver dias melhores, né? Então hoje o assunto que eu quero me prender, como já vos disse, começar de novo, e eu quero que você pense que você pode começar de novo. Talvez você esteja me assistindo nesse momento e esteja triste, esteja aí amargurada, esteja entristecida por qualquer coisa, se sentindo derrotada, caída, desanimada, angustiada, cheia de ansiedade e estressada também, ou estressado, né? Porque você olha para você mesmo diante do espelho e vê que algum tempo já passou, né? Assim como eu, quando me olho diante do espelho, eu vejo, puxa vida, tenho esses 20 e poucos anos, como passaram rápido esses 28 anos que eu tenho. Aí você se olha no espelho e sente que também o tempo já passou um pouquinho, que parece que o planeta está girando mais rápido. Desculpe. E você desanima porque você pensa, caramba, começar de novo agora é muito tarde, né? Talvez tenha te acontecido algum revés, alguma dificuldade, porque a vida é cheia de acontecimentos e ninguém está livre de acontecimentos, nem eu nem você. Nós não estamos livres de acontecimentos e podem ser acontecimentos aparentemente ruins, né? E é desses momentos que eu quero falar, porque esses momentos eles são aparentemente ruins, são momentos difíceis, momentos que doem, momentos que causam dor, causam algum tipo de transtorno na vida de alguém, né? E aí eu te pergunto, qual é a idade certa para começar algo novo? A resposta é hoje. Quando você se questionar sobre isso, é porque chegou o momento de você dar a volta por cima, de você começar outra vez, de você tentar de novo, de você não desistir, né? Tem um ditado por aí dos brasileiros, muito famoso, que diz assim: eu sou brasileiro e, portanto, não desisto nunca. E eu quero dizer para você, você é uma cidadã dos céus. Você é um cidadão dos céus. Por isso, você não desiste nunca. E hoje eu estou falando para vencedores, para pessoas que são aquelas que se renovam dia a dia. Diz que a nossa renovação acontece por causa da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. Diz que o choro pode durar uma noite, significando as dificuldades, né, da nossa vida, mas que pela manhã vem essa alegria, vem essa renovação, por causa da grande misericórdia do nosso Pai, que está presente na nossa vida. Mas acontece que a força das situações difíceis da vida é tão grande que faz com que você se esqueça de que você não está só. Então, quando você amanhece num momento difícil, porque existem muitas etapas na nossa vida, o sábio Salomão falou, por exemplo, de 28 períodos que todos nós experimentamos. Há tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de dormir, tempo de trabalhar, tempo de descansar, tempo de comer, tempo de parar de comer, tempo de falar, tempo de ficar calado, tempo de pensar. Então há tempo para tudo na nossa vida e todos nós vivenciamos esses períodos na nossa vida. Quando vêm esses tempos difíceis, eles têm tanta força e o que nos envolve nesse planeta é tão forte que a tendência é que nós mergulhemos nas dificuldades e não levantemos nossa cabeça e olhemos para diante, aonde o Senhor nosso Deus está nos guiando. Então é para isso que eu estou aqui, para te motivar e te recordar essas verdades que são maravilhosas e nos fazem sorrir novamente
não obstante estejamos sentindo alguma dor, né? Então, hoje é o momento de você começar. Por quê? Olha só, abençoado. Por que hoje? Porque o mundo está em crise. Nós estamos vivendo no planeta todo um período global de crise. Há uma pandemia aí. A maioria das pessoas está em crise. Não se engane, né? E o que faz com que uma crise aconteça? O que faz uma crise acontecer? Por exemplo, você está aqui algumas coisas, e agora eu falo de diversos tipos de crise. E a primeira delas é essa mais famosa, essa pandemia que está aí, que estão chamando por aí de a mãe das demais crises. Por quê? Por causa dessa pandemia, muitas coisas aconteceram e levaram as pessoas a determinado número de dificuldades em suas vidas. Algumas perderam emprego, outras perderam parente, outras perderam matrimônio, outras perderam filho, outras perderam pai, né? E vai assim por diante. Então, quando acontece uma coisa assim, nós chamamos de crise. Existe uma crise. Por exemplo, uma relação rompida. Isso é uma crise. Quando se rompe uma relação de amizade, há uma crise entre essas duas pessoas ou mais, né? Quando se rompe uma relação de matrimônio, isso é uma crise. Isso vem um momento em que todo mundo é mergulhado nesse tipo de crise, um divórcio, né? E traz dores, dificuldades a vencer, né? Uma amizade desfeita, como já falei e repito. Por exemplo, uma quebra financeira, como eu tenho visto e tenho sabido, tenho tomado conhecimento de várias pessoas que outro dia eu fui ali fazer um lanche com minha família e vi uma lojinha de uma pessoa que nós conhecemos há algumas semanas atrás e a lojinha já estava fechada. E ele tinha acabado de abrir a sua lojinha, mas já estava fechada, ou seja, e eu fiquei pensando, ali ele depositou muita confiança, credibilidade, emoções, dinheiro, e de repente tinha ali um sonho envolvido de dali sustentar a sua família, a sua casa, né? A sua esposa, os seus filhos e tudo mais. E isso, esse movimento todo aí de ficar em casa e tanta dificuldade que está acontecendo, fez com que o abençoado fechasse a sua lojinha e eu fiquei pensando quanta frustração deve ter havido ali, né? Porque ninguém que abre um negócio, uma empresa, ou seja lá o que for, ou se casa, ou realiza alguma coisa, ninguém faz isso pensando no fracasso. Mas é possível acontecer um fracasso assim como aconteceu ali. E isso traz uma crise, porque também traz endividamento. Uma quebra financeira normalmente traz um endividamento. Talvez alguém que esteja me escutando esteja passando nesse momento por uma situação de dívida que você olha e não sabe como vai sair dela, e o telefone toca, e você fica até com vergonha de atender, e você se olha no espelho, e você se sente menor que o teu vizinho, porque você pensa que ele não tem essas crises, e na verdade se você fosse uma mosquinha e morasse lá, você ia ver que talvez as crises lá estejam em maior intensidade do que as crises que você está vivendo, né? Aí você já não come direito porque está nervosa, nervoso, a pressão sobe um pouco, o sono já é diferente, você já acorda de madrugada e não dorme bem. Isso traz uma crise e forte. Ou talvez alguém vai no médico e de repente o médico chama no particular e dá um diagnóstico de uma doença terminal. Olha, você está com câncer, né? Como eu já tive na minha família, o meu irmão de Cláudio, com 10 anos de idade, o médico chamou meu pai e disse: olha, o seu filho tem câncer e já tem metástases e não sei o que, não sei o que. E isso mergulhou toda a família numa crise. Nós vivemos 4 anos e até hoje, porque sentimos essa falta e isso foi doloroso. Porque para os meus pais, preste atenção, talvez você tenha perdido um filho, e perder um filho é uma coisa tão dolorosa que nem nome tem. Deus não deu nome para a perda de um filho. Quem perde o pai fica órfão, quem perde os pais fica órfão dos pais, né? Quem perde o cônjuge fica viúvo ou viúva, e quem perde o filho não tem nome, porque é um tipo de dor tão profundo e tão grande que Deus nem quis classificar, porque é uma coisa fora do natural, né? Um pai ter que enterrar um filho, isso é uma coisa complicada, porque
o mais aceitável é sempre os mais velhos irem morrendo antes dos mais novos. Então, um diagnóstico médico pode abalar uma família e pode colocar uma casa inteira em crise, uma família inteira em crise. Uma crise é ruim. Desculpa. Uma crise é ruim. Todo mundo fala ruim, né? Mas eu aprendi com a minha irmã que o correto é ruim. Então, mas às vezes eu vacilo, porque eu falo há tanto tempo errado, ruim, que ainda estou aprendendo, né? Então, uma crise é ruim, mas ao mesmo tempo ela pode ser boa. E é isso que eu quero te mostrar hoje. E você pode aproveitar algo bom de uma crise, porque tudo tem o seu lado bom. Nada é mal ou ruim em si mesmo, né? Nada é bom e nem é mal em si mesmo. Eu escutei as pessoas dizerem por aí, já várias pessoas, a vida é dura. E eu discordo. Por quê? Porque a vida não é dura e nem é mole, a vida é só a vida. O que torna a vida para você dura, difícil ou mais tranquila e mais fácil é a tua percepção dos acontecimentos. E a tua percepção dos acontecimentos está diretamente ligado com aquilo que você tem na mente. Mas não aquilo que você tem na mente como se fosse uma novela da televisão. Aquilo que você tem na mente que realmente você pratica. Porque não adianta nada você ter na mente algo e não praticar, não vai funcionar, abençoado. Entende? O que você tem na mente, você tem que pôr em prática. Quando você tiver a coragem de colocar em prática a graça de Deus que está na tua mente, você vai ver que tua vida, você jamais vai dizer que a vida é assim. Porque a vida é linda, maravilhosa, vale a pena ser vivida e a todo momento nós estamos começando de novo. Quem diria que eu, Pedro Kelly, a essas alturas, né, com esses 40 e poucos anos que eu tenho, seria pai de um garoto de 8 anos hoje. Meu filho mais novo tem 8 anos. Meu filho mais velho tem 39, nem sei mais. Quem diria isso? Por quê? Porque sempre podemos começar de novo e sempre há algo bom em todos os acontecimentos da nossa vida. Então eu não estou falando, às vezes eu falo um pouquinho da família minha, de mim, para você notar que eu não estou falando aqui coisas que eu mesmo não tenha vivido, porque senão eu não sou ninguém. Eu não seria ninguém para poder falar para você uma coisa que não funciona, porque eu não sou contador de história. Eu sou um orientador espiritual. E hoje eu compreendo por que o meu Deus me deixa passar por uma porção de etapas e sair lá na frente como mais que vencedor. Para que hoje eu possa falar para você que isso aqui é verdade. Entende? É possível começar de novo. É possível ser feliz. É possível tentar de novo. Você deve fazer isso. É isso que eu quero incentivar você a fazer. Eu quero te motivar. Existe algo de bom em uma crise? Sim, claro. Primeira coisa boa de uma crise, vou te dizer agora sim, logo para não ficar igual esses vendedores de marketing de rede da internet, que deixam para falar a chave do negócio só no final, né? Fala e só fala no final uma besteirinha. Quando fala, mas tem que pagar. Tem que pagar. Então, o que existe de bom numa crise? Primeira coisa que boa de uma crise. Uma crise te mostra hoje aquilo que você não cuidou bem ontem. Pedro Kelly, você me pergunta, isso é bom? E eu respondo para você, ô abençoada, é claro que é. Por quê? Porque a crise está jogando no teu colo, está jogando no teu rosto, está te espelhando, está te mostrando, né? Aquilo que você não cuidou direito ontem está explodindo no teu colo hoje. Eu falei agora há pouco de vários gatilhos de crise. Um divórcio, desfazer uma amizade, uma quebra financeira, né? E acontece assim. Mas são coisas que você sabia que tinha que resolver, mas você foi postergando. Amanhã eu trago uma flor para ela. Amanhã eu dou uma ligadinha para ela para dizer que tudo está bem. Amanhã
eu vou lembrar da data do nosso casamento. Na próxima vez, no aniversário dela, eu vou acordá-la com um café da manhã na cama que eu tenha levado do meu jeito, com o meu tempero do meu jeito. Então, amanhã eu estou fazendo. Não, amanhã eu ligo para ela, porque ela está demorando para chegar, mas deixa, né? Ela é livre. Amanhã eu ligo para ela. Amanhã eu procuro saber o que está acontecendo com ela. Eu estou notando que ela está um pouco triste, mas amanhã eu deixo. Hoje eu estou cansado. Né? O meu filho está meio esquisito, está meio agitado, meio introspectivo, meio nervoso. Eu estou desconfiado que ele está andando com mais companhia, mas peraí que eu estou vendo futebol, amanhã eu falo com ele. Não, peraí, não me interrompe não, porque eu estou vendo meu filme, minha novela. Depois eu resolvo isso. Até que chega um momento, pá, crise. Então, primeira coisa boa de uma crise, a crise te mostra hoje aquilo que você não resolveu ontem. Então, toda vez que você estiver diante de uma crise, sente, faça um cafezinho, ou um chá, ou alguma bebida que você queira, né? Sente no teu sofá, no chão, na cadeira, onde for, e comece a pensar o que foi que levou você a mergulhar nessa crise. Sabe qual é a conclusão que você vai tirar? Primeira conclusão que você vai tirar: você não vai ter coragem de colocar a culpa em ninguém. Porque as pessoas que estão acostumadas ao fracasso são aquelas pessoas que sempre estão colocando a culpa em alguém. Ah, eu estou assim por causa do plano Collor. Lembra do plano Collor? Os mais novos nem sabem o que é isso. Mas até hoje tem pessoas que estão vivendo dificuldade e que estão colocando a culpa no plano Collor, quando prendeu o dinheiro de todo mundo no banco. Lembra disso? Até hoje tem gente que diz que está passando dificuldade por causa do plano Collor. Imagine! Essas pessoas são perdedores, fracassados, acostumados ao fracasso, porque em suas mentes o que está espelhando é simplesmente o fracasso que aquela crise mostrou, porque uma crise mostra onde você fracassou. Eu já te disse e vou repetir. A crise te mostra hoje aquilo que você deixou de cuidar ontem. Ora, se explodiu, é porque houve um fracasso. Sim ou não? Só que você não é fracasso. Você não é fracassada. Você não é fracassado. Você é mais que vencedor sobre todas essas coisas. Romanos 8,37. Sabe o que é que diz? Em todas estas coisas somos mais que vencedores. Se você pegar a tua Bíblia aí, você que nunca leu Bíblia, mas tem uma aí, vá lá, procure lá no índice Romanos. Aí abre Romanos, aí vá, capítulo 8, verso 37. E leia uns 3 versos para cima, uns 3 ou 4 para baixo, e você vai ver que o apóstolo Paulo está dizendo: em todas estas coisas somos mais que vencedores, por Cristo Jesus que nos amou. E você olha o que está antes, para que saiba quais são estas coisas, você vai ver que são coisas humanas, coisas que nos acontecem, que estamos supostos a passar, coisas que não vão dar em parede, porque um divórcio não dá em parede, uma dívida financeira não dá em parede, é em seres humanos, e isso é normal, natural, são coisas humanas, mas não podem te abater, porque você tem que começar de novo. Ou você vai ficar caído no chão, levanta, sacode a poeira, começa de novo, outra vez, lembra que você é mais que vencedora. É agora que é a hora de aplicar a palavra. Não é ficar se lamentando. Ah, porque o governo diminuiu a ajuda de custo. Ah, porque... caramba, abençoado, você tem muito mais do que a ajuda de custo do governo. Isso está em tua mente. Você tem que trazer isso à realidade. E só depende de você. Não, tem gente que está ajoelhada nesse momento pedindo a Deus para que suas vidas sejam transformadas. E Deus, nesse momento, está respondendo a essas pessoas. Romanos capítulo 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, se você não renovar o entendimento, você vai ficar caído. Vai ficar caída. Eu não quero mais saber de casamento. Por quê? Porque a minha mulher me enganou. Eu conheço, eu tenho colegas assim, companheiros assim, conhecidos assim, que se divorciaram e não podem ver uma mulher porque as têm como todas elas como
aquela que falhou com ele. E eu costumo dizer que toda história tem dois lados. Então, num divórcio, não tem culpado nem inocente, porque quando você ouve ela, você fica chateado com ele. Mas quando você ouve ele, você fica chateado com ela. Entende? Toda história tem dois lados. Então, houve qualquer coisa ali, um desacerto das duas partes e pum! E isso é normal. Isso não é para envergonhar ninguém. Isso não é para fazer você se suicidar. Isso não é para fazer você se suicidar, que eu quero dizer, em relação à vida. Deixar de viver, entrar numa amargura, não gostar mais de ninguém, não tentar nada novo. Caramba! Eu tô com uma camisa que tem botão. Essa camisa é muito bonita aqui, é Reconciliados com Cristo. Tem botão. Sabe o que é o botão? Quanto é um botão? Não tem nem preço, mas um dia um cara acreditou que ia inventar o botão e que ia ficar rico vendendo botão e ficou. Algo que alguém diz assim, quanto é o botão? 1 centavo. Não tem nem preço de tão barato que é. Como é que alguém poderia criar um botão e ficar rico com um botão se isso é tão barato assim? Mas são pessoas de visão, porque visão é espiritual, né? Vista é material. Visão, quando você tem visão, a provisão chega. Mas se você não tem visão nenhuma, você acorda, respira e anda, não vai acontecer nada na tua vida. Porque não vai chegar a provisão. Agora, se você tem visão e parte para cima e quer, você pode até fracassar no caminho, mas é melhor se arrepender de ter tentado do que se arrepender e morrer arrependido de nunca ter tentado. Entende? Assim é a vida. A vida é cheia de momentos, cheia de alegrias, cheia de tristezas. E você pode desfrutar e tirar algo bom de todos esses momentos. Então já te disse qual é a primeira coisa boa de uma crise. Então agora você já sabe. Peraí, aconteceu isso aqui, mas eu continuo viva. Eu continuo vivo. Vou tentar de novo e vou procurar não cometer os mesmos erros que me trouxeram a esse fracasso, a essa crise. Então, a crise é bom ou não é bom? Claro que é, porque uma crise ensina. Né? Uma crise financeira ensina, por exemplo, alguém não gastar mais do que aquilo que ganha. É uma coisa lógica, né? Mas nós, seres humanos, cometemos muitos desses erros. Né? Você ganha X, tem um cartão de crédito que tem um limite de Y, e você acha que aquele limite do cartão faz parte do teu salário. Aí vai lá e mete o pau. Você se esquece que no outro mês você tem que pagar aquela fatura ali. Se você não pagar, os juros são mais de 10%, 13% por mês. Aí, meu filho, aí vai ficar difícil para sair dela. Então, a primeira coisa boa que você aproveita de uma crise é não repetir os mesmos erros, né? E a primeira coisa ruim, porque tem dois lados, que você pode fazer durante uma crise é não admiti-la. Não admitir os teus erros. É pegar a culpa e colocar no outro, igual Adão fez. Diz que Adão cometeu a desobediência, né? E quando Deus foi procurar Adão, o que Adão falou? Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ou seja, tadinho, eu sou inocente, foi a mulher. Aí a mulher, e Deus foi falar com a mulher, e a mulher, não, eu também sou inocente. Foi a serpente, ou seja, é um colocando a culpa no outro. Assim são os seres humanos. Mas os seres humanos que são derrotados, que não admitem. Peraí, eu tenho a oportunidade de fracassar. Você tem que admitir isso, porque isso vai te fazer leve. Porque quando você não admite que você é débil, é fraco ou fraca e pode fracassar, você não vai admitir quando entrar numa crise. Você vai entrar em paranoia, filho. Você vai ter que entrar numa situação difícil porque você não admite isso. Agora, quando você admite que tudo pode acontecer, que você começa a se calçar e fazer bem aquilo que compete a você, aí você vai ter menos fracassos amanhã. E assim a tua vida vai evoluir, vai crescer, vai viver dias menos estressantes amanhã.
dependendo do que você fizer hoje. Então, a primeira coisa ruim que você pode fazer numa crise é não admiti-la. Não admitir e colocar a culpa nos outros. Então, a maioria das pessoas tem vergonha, se fecham, se trancam. E crises são momentos normais na vida de todo ser humano. Só que eu não estou me dirigindo agora aos seres humanos normais. Eu estou me dirigindo a uma classe de seres que está nessa terra que é compatível com essa que eu vou ler aqui para você, que está em Romanos capítulo 8, verso 29. Você vê aqui, ó. Porque aos que antes conheceu, também os predestinou, para que fossem feitos conforme a imagem do seu Filho, Jesus Cristo, para que Jesus Cristo seja, então, o primogênito entre muitos irmãos. Então, agora, eu estou falando de uma raça muito especial, uma raça que é uma nova criação, é uma raça que não se conforma com esse mundo, é uma raça espiritual, que tem como modelo o primogênito, Jesus Cristo, e que é igualzinha a esse primogênito, porque aqui está escrito que nós fomos escolhidos por Deus, que é o Criador de todas as coisas, para sermos conforme a imagem de Cristo. Então, se Deus decretou isso na nossa vida, nós já somos conformes à imagem, já somos iguais à imagem. Somos de uma linhagem especial. Nós não somos qualquer pessoa nessa terra. Nós temos dentro de nós uma informação que foi dada para a gente antes da fundação do mundo e que agora estas palestras têm o poder de despertar. Você é igualzinho a Cristo. Você é aquilo que Deus diz que você é. E é por isso que Deus fala de você o que Ele fala. Deus não te chama de vomitar-te-ei, pobre, cego, miserável e nu. Não, Senhora. Deus te chama de abençoado, completo, perfeita, mais que vencedora, justificada, santa, justa, sem mácula, sem pecado. Deus te vê assim. Por quê? Porque você é conforme a imagem de Cristo. Como é que alguém conforme a imagem de Cristo, Deus iria chamar de outra coisa? Aí ele estaria em confusão. E Deus não faz isso. Então, estas pessoas que somos conformes à imagem de Cristo, uma linhagem especial, também estamos vestidos por um corpo ruim. Porque esse corpo é descendência de Adão, caído. Nesse corpo está tudo aquilo que o diabo tinha quando estava vivo. Por quê? Porque ele plantou essa semente ruim na vida de Adão e aí do primeiro homem para cá, todo mundo herdou em seu corpo de carne todos os desejos da carne. Por isso é que você tem capacidade de cometer erros, de fazer o mal, de mentir, de roubar, de se prostituir, de usar drogas, de se viciar em algo, de trair e outros desejos tantos que você sabe aí que você tem. Não é você, senão teu corpo de carne. Porque você é uma linhagem especial que está nessa terra. Só que enquanto você não recebe essa informação de revelação na tua vida, você caminha como qualquer animal. Desculpem, mas é verdade. O homem natural é um animal. Só o homem espiritual, ele é despertado por essa fé. A fé é pelo ouvir esta palavra. Então, a imagem é aquilo que se vê, é aquilo que reflete. E nós somos a imagem de Cristo, e Cristo também passou por crises. As pessoas pensam que Cristo foi uma pessoa que andava flutuando assim o tempo todo, com uma nuvenzinha bonita aqui, carregado, com um anjo tocando trombeta de todos os lados, e Cristo assim, e as pessoas batiam nele no lado, e batiam no outro, e cuspiam nele, fazia, acontecia, e ele ficava ali impávido colosso. Não, não. Se você pensa que Cristo foi assim, quando veio nos seus dias de carne, você está equivocadíssima, está enganada, ele também passou por crises. Olha,
João, acho que é 11:35. Jesus chorou. Jesus chorou. Sabe quando que ele chorou? Por causa do amigo dele que morreu. Isso não é uma crise? Quantas vezes você já chorou por alguém que já morreu? Isso é normal. Jesus fez. Jesus ficou pau da vida, para não falar outro nome. Outra palavra deselegante, talvez, né? Jesus ficou chateado quando ele chegou lá no templo e estavam lá fora vendendo água benta, vendendo rosa ungida, vendendo vela, vendendo, o que mais? Frango para matar na encruzilhada, vendendo, o que mais? Sabe o que Jesus fez? Diz que pegou uma correia, imaginamos um cinto, né? E que saiu dando chicotada em todo mundo e virando aquelas mesas. Ele devia ser forte, porque senão alguém avançaria para cima dele e encararia ele. Não, mas ele saiu quebrando tudo. Isso é uma atitude de quem está calmo. Não é não. Jesus teve crise também, abençoado. Teve um momento que ele ficou triste porque estava chegando sua hora e ele falou assim: puxa, Pai, passa de mim esse cálice, mas, no entanto, seja feita sua vontade. Ou seja, ele estava apegado, ele estava aqui. Jesus foi a festas, Jesus conversou com as pessoas, Jesus se relacionou com pessoas de todo tipo, né? Porque hoje os religiosos, eles querem se relacionar com aquela pessoa que é moralmente bem na sociedade. Pois Jesus se relacionou com a prostituta lá da orla, sabia? Jesus tomou vinho. E aí? Entende, abençoado? E você faz parte dessa linhagem. Só que ele sabia, depois dos seus 30 anos, quem ele era. E eu estou aqui despertando você e te mostrando quem é você. Você não é qualquer pessoa. Para ficar derrotada? Ah, isso não é para você não, isso é para qualquer um. Outro fracassado aí. Para você não. Você é mais que vencedor. Você não é fracassado. Então o problema não é a crise. O problema é como você reage à crise. Entende? Então o negócio não é a crise. É como você reage a ela. E eu te pergunto, como é que você está reagindo às crises que acontecem na tua vida? O tema de hoje é esse. Começar de novo. E agora eu vou falar humanamente. Preste atenção. Os acontecimentos durante uma crise te paralisam. Naquele momento você fica paralisado. E dependendo do grau que você receber aquele baque, pode te trazer um trauma, pode te traumatizar. E hoje eu vou te ensinar a tratar e resolver e sair dessa situação. Vou te explicar o que acontece com a maioria das pessoas. Depois eu mando a conta para você, porque uma palestra dessa é cara. Primeira coisa, senta e aperta os cintos, que agora eu estou falando humanamente. Mais de 90% das pessoas são perdedores, conscientes perdedores, passivos perdedores, acostumados a perder. Mais de 90% das pessoas têm atitude de perdedor. Certo? De tanto fracassarem em suas vidas e ouvirem coisas negativas dos seus pais, das suas casas, na escola, no trabalho, do patrão, essas afirmações, de tanto ouvirem isso, se acostumaram a esse pensamento. Uma criança que começa a ouvir que não vai conseguir, que ela é pobre, que o lugar dela é lá atrás, porque ela é pobre. Meu filho, você é pobre, nós somos pobres, isso não é para nós. Abençoado, isso é o pior mal que alguém pode fazer na vida de um ser humano. É começar a educar alguém com esse tipo de educação, com esse tipo de palavra. Isso é o pior mal. Se você quer fazer mal a alguém, faça isso. Você vai ver que no futuro essa pessoa vai ser um mendigo em toda a acepção da palavra, sabe? Você tem que passar para o teu filho outra coisa. Olha aqui. A nossa mente se ocupa todo momento de pensar, certo? Certo.
Aí você quer fazer um negócio, você quer fazer alguma coisa, quer realizar alguma coisa. Aí, normalmente, esses 90% que são os perdedores, eles pensam assim: olha, tomara que não me aconteça o que aconteceu com fulana, com fulano. Tomara que não me aconteça, eu vou fazer de tudo para não me acontecer o que aconteceu com aquele empresário. Tomara que não me aconteça o que aconteceu com aquela pessoa, com aquela família. E ela passa o tempo inteiro ocupando sua mente com aquilo que ela não quer que aconteça com ela. E isso está errado. Porque ao pensar dessa maneira, o que vem na mente dessa pessoa? Coisas ruins. Fracassos, desesperos, tristezas e outras coisas mais. Então, como é que você deve fazer? Focar o teu pensamento, a tua mente, dirigi-la para as coisas que você deseja fazer e deseja que te aconteçam. Imagine, comece a falar, comece a imaginar, comece a falar. Ocupe tua mente com aquilo que você quer e esqueça as coisas ruins que aconteceram com fulano ou cicrano. Não é que não possa acontecer contigo, mas pelo menos você está pensando de uma outra forma, ocupando a tua mente assim, você vai sair dessa mentalidade de perdedora, de perdedor. Você vai sair disso aí. Porque a personalidade de um perdedor, de um fracassado, começa na sua mente, no seu pensamento. Começa com aquilo que é colocado ali dentro, né? Então, a pessoa cresce e equivocadamente termina pensando assim de si mesma. E outra coisa que eu vou te dizer, perdedores adoram drama. Faz um drama e quando vai te contar uma história, faz um drama danado. Por quê? Porque assim são as pessoas que são perdedores. Porque elas fixam a vista, o seu ponto de olhar, naquilo que não deveriam fixar. Adoram um drama. E a televisão, agora entra aqui a televisão, que eu não tenho nada contra a televisão, adoro ver televisão, adoro ver um esporte, um filme, uma coisa mais assim. Mas a televisão tem uma função. É a função de fazer com que as pessoas olhem para um ponto em que não deveriam fixar sua atenção, né? A imprensa, principalmente na televisão aberta, cumpre esse papel, porque a imprensa apresenta as notícias em forma de drama. Põe uma música de fundo, põe um morreu com 9 tiros na cabeça e não sei o que e tal. O perdedor é aquela pessoa que quando ouve lá no seu bairro que alguém morreu ali na esquina de tiro, corre para ver. Isso é um perdedor. Porque ele vai ocupar sua mente em divulgar essa notícia. Essa pessoa é um perdedor. Então eu te falei acima, lembre-se que a grande maioria das pessoas, 90% mais ou menos, são perdedores em suas mentes, na sua forma de pensar. E lembre-se que os perdedores adoram drama. E esses 90% são os que dão audiência a essas coisas na televisão. Por isso é que eles estão com seu Ibope de audiência lá em cima. Porque a maioria das pessoas está acostumada a isso. Tua atenção é controlada por aquilo que está em tua mente. O que está na tua mente aí? Então, a tua atenção deve ser dirigida para aquilo que você quer que aconteça. Assim que você combate e sai desse, né? Então, a imprensa faz você colocar atenção naquilo que você não deveria colocar atenção. De tal maneira que não deixa tempo para você pensar naquilo que você quer que aconteça contigo. Porque você só fica pensando e comentando aquilo de ruim que aconteceu ali, porque a mídia está batendo direto, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo hoje em dia. E o engraçado é que tudo isso é feito sem que a própria pessoa se dê conta de que isso está acontecendo com ela. Ela não se dá conta. A pessoa não se dá conta que está sendo manipulada o tempo inteiro, né? Então, passo importante, desliga a televisão nessas horas. Desliga a televisão. Não, peraí, mas então eu não vou ver mais as notícias? Claro, porque a imprensa tem o papel somente de te informar. Como é, minha nena? Chega de bonner. Chega de bonner, né? Chega de jornal.
A imprensa tem o papel de te informar somente. As conclusões devem ser tiradas por você. Mas o que acontece nas grandes redes de mídia? Eles têm aqueles que dão a notícia e tem os comentaristas, os analistas da notícia, como se você fosse idiota. Como se você não tivesse capacidade de analisar o que você acabou de ouvir. Aí precisa que aquela mulher feia, horrorosa, que dá na televisão, falando coisas que você... Caramba, será que essa mulher pensa que eu sou idiota, que eu não estou entendendo o que está passando ali? Precisa dela me explicar o quê? Assim é a mídia. A mídia trata todo mundo dessa maneira. Por quê? Porque o perdedor gosta disso. E o perdedor dá audiência. E como os 90% são a maioria, são eles que vão comprar naquelas empresas que fazem os anúncios na televisão. Porque tudo gira em torno de dinheiro. É tudo uma questão financeira, né? Bom, você não pode passar o tempo todo olhando para a desgraça, porque isso vai te tornar uma estátua de sal. Lembrou, né? Na história da mulher de Ló, a mulher de Ló, que Deus mandou os anjos e falou: Ló, sai da tua casa porque nós destruiremos a cidade de Sodoma e de Gomorra. É mesmo? É. E Ló saiu. E disse que a mulher de Ló olhou para trás e imediatamente se transformou numa estátua de sal. Claro, você está entendendo o que está escrito ali. Se você ficar olhando somente para essas coisas, você está exatamente como a mulher de Ló. Não vai para frente. Vai virar estátua de sal. Vai virar tanta estátua de sal que a pressão arterial vai explodir de tanto sal. A função da televisão, abençoados, é ganhar dinheiro. Não se engane não. Tudo é um jogo de interesses. Tudo é o dinheiro dessa gente aí. Então, tudo isso junto, mais as pessoas negativas que te cercam, mais outros fatores, como os que eu acabei de falar, impedem você de começar de novo. E aí você falha com o conselho dessa escritura de Romanos, capítulo 12, verso 2. Não se conformem com as coisas que vocês veem, porque elas têm poder de moldar suas mentes negativamente, mas transformem suas próprias vidas, primeiro renovando seu entendimento. E para renovar teu entendimento, você tem que ouvir e assistir pessoas que possuam essa capacidade dada por Deus, assim como eu que aqui estou. Deus me chamou para te ajudar a renovar a tua mente. Então você deve ouvir o nosso canal, seguir as nossas postagens, publicar, compartilhar. Eu vejo tanta gente por aí publicando coisas de religiões, e se nós estamos juntos de verdade, eu quero ver você compartilhar essa ministração. Tá bom, abençoado? Então comece de novo. Não desista. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda ao Ministério Reconciliados com Cristo, que é o Ministério do Recomeço. Aqui nós estamos sempre recomeçando. Agora chegou o momento final em que eu quero agradecer os colaboradores, e eu falei no princípio que se você deseja ser um colaborador ou uma colaboradora comigo nessa etapa, você tem 2 passos a fazer. O primeiro deles é um passo que ele traz um benefício para você e outro para o ministério, que é semear aqui. Está escrito aqui em 2 Coríntios capítulo 9, verso 10, que Deus dá semente a quem semeia. Ou seja, se você semeia, você tem a garantia dada por Deus de que você tem semente na tua vida. Se você não semeia, você não pode nem reclamar de nada, porque você não semeia e assim é o que acontece. Aqui também está escrito que você deve compartilhar dos teus benefícios, das tuas coisas, àquele que te instrui na palavra. No meio da palestra eu brinquei dizendo, olha, e essa palestra aqui é cara, custa caro, e custa mesmo, não é fácil você se dedicar e ministrar uma palestra dessa aqui. E eu sei que essa palavra tem poder de modificar a vida de muita gente que está me assistindo nesse momento. Então, quanto vale uma ministração dessa na tua vida? Pense nisso, pegue esse valor e semeie aqui. Nós temos Pix, nós temos conta na Caixa Econômica, temos conta no Banco UOL, temos conta no Banco Itaú. Eu vou te falar um Pix, tá bom?
é um e-mail, pedrokeller@hotmail.com. Esse é um dos Pix que temos, pedrokeller@hotmail.com. Outro Pix que nós temos é o telefone do Ministério, 99104-8388. Mas me parece que você tem que colocar o número completo, o sinal de mais, 55 21 99104-8388. Então esse é o primeiro passo para você se tornar um colaborador aqui comigo no Ministério Reconciliados com Cristo. O segundo passo é você se inscrever em nossas páginas e compartilhar os nossos links. Muito agradecido a você que já está fazendo isso, e a você que ainda não, eu insto que faça e experimente de colher em cima daquilo que você plantar. Eu incentivo você que ainda não semeia a semear aqui nesse bom terreno abençoado. Não julgue cada dia por aquilo que você colheu, senão aprenda a julgar cada dia por aquilo que você semeou. Essa é uma boa maneira de você prosperar. Minhas palestras são como a semente. Teu coração é como aquele bom terreno da palavra. Eu espero que dê frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Se você deseja fazer contato comigo, já te dei o WhatsApp, mas vou repetir, 99104-8388. Até terça-feira, às 5 da tarde, com o programa Café e Palavra com Pedro Kelly. E tudo isso eu compartilho contigo, porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau! Ah, que bom! Que privilégio!